turmas da EJA, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a nossa aula 60, que tem como objeto de conhecimento os estudos literários e como detalhamento nós vamos trabalhar com as tendências contemporâneas da língua, em literatura de língua portuguesa, enfatizando Portugal, ok? Então vamos começar? Muito bem, pessoal. Então, assim como nós fizemos ao demonstrar tendências de literatura de língua portuguesa a partir de autores e escritores brasileiros, nós também iremos propor esse mesmo caminho de observar essas tendências a partir de escritores, autores lá de Portugal e observar de que maneira e de que forma a literatura tem se desenvolvido naquele país, a partir dos autores daquele país, na atualidade, na contemporaneidade. Por isso que são tendências contemporâneas, ok? E a partir desse entendimento e desse viés, nós lançamos a questão para vocês com também uma resposta. Olhem só. Quais que são os temas que são caros, ou seja, aqueles temas que a literatura de língua portuguesa busca desenvolver? Quais são as temáticas que costumam aparecer nos textos da literatura de língua portuguesa lá de Portugal, né? Então, quando a gente fala em literatura portuguesa, é nesse sentido, tá? Que temas costumam aparecer, que elementos costumam estar presentes nesses textos. Então, olhem só. Escritas marcadas pelo desejo de reescrita do passado, discursos históricos ficcionais e funcionais, preservadores e idealizadores da identidade, são características que percorrem todas as épocas da literatura portuguesa, na afirmação da sua voz como nação e arte. Seguindo com a leitura da cartela, a questão de sua origem, das guerras e personalidades que compõem esse imaginário sempre foram recorrentes e presentes na literatura até os mais recentes dias. Então, quando pegamos textos de literatura portuguesa, é relativamente comum que estes textos apresentem temáticas aí que busquem retomar, remontar, retratar novamente aquele período, aquela época em que Portugal foi uma grande nação, uma grande potência, que foi justamente o período das navegações. É fato que naquele período Portugal foi uma grande nação considerando o mundo, né, as nações diante do mundo. Então, esse sentimento de retomar essa grandiosidade é algo que é presente nos textos de literatura portuguesa. Mas não apenas isso. Eu peço para retomar a segunda cartela que fizemos a leitura, por favor. A questão de sua origem, das guerras e personalidades que compõem esse imaginário sempre foram recorrentes e presentes, ou seja, aquilo que forma, aquilo que demonstra o que é Portugal como nação, a identidade, a busca por expor essa identidade, vai entrecortar e atravessar as obras de literatura portuguesa também da atualidade, certo, pessoal? Então vejam que sim, ao mesmo tempo que o desejo de remontar um período grandioso é presente, também aquilo que define Portugal como nação, como país, como cultura, também é algo que está presente. Mas também não podemos achar que os textos portugueses não se dedicam a temáticas atuais, muito pelo contrário. Escritores portugueses têm em suas narrativas, em seus textos, também abordado questões que são recorrentes e presentes no ambiente contemporâneo, e aí, independente do lugar que se está no mundo, são temáticas, são questões que podem fazer sentido para o ser humano, representar ali a questão da existência humana, certo? E aí, um pouco de contexto para que nós possamos entender o momento histórico atual de Portugal, né? Claro que nós vamos buscar um fato histórico importante que demarcou essa contemporaneidade e que vai influenciar
os escritos dos escritores a partir de então, tá bom? Portugal também passou por uma ditadura, a ditadura de Antônio Salazar, que ficou conhecida como salazarismo. Então, após esse momento dessa ditadura, desse salazarismo, a partir do momento então que essa ditadura caiu, isso foi algo que realmente marcou a produção literária, tanto o período de ditadura como o pós-ditadura. É algo também que vai demarcar a produção literária desse país, né? Então, justamente um pouco de contexto, nós vamos retomar esse processo aí. Olhem só. Vamos lá? A ditadura salazarista, como eu falei para vocês, foi aí um período ditatorial do século passado, século XX, que Portugal atravessou, tá? Além dessa ditadura, o fim das guerras coloniais, porque o Brasil se tornou independente de Portugal ainda ali nos idos de 1800, né? Porém, Portugal não tinha apenas o Brasil como colônia, tá? Ainda persistiram muitas colônias de Portugal no continente africano e houve um momento em que essas colônias começaram a buscar a sua independência. E essa busca por independência muitas das vezes veio por guerras, né? Então anotem aí, ditadura salazarista, o fim dessas guerras coloniais e o regresso de residentes das antigas colônias, ou seja, portugueses que viviam nessas antigas colônias regressando para Portugal, né, que são os chamados retornados. Foram os impulsionadores de muitas narrativas contemporâneas, sob diversas nomenclaturas de tipos de escritas. Essas ficções traziam para si o encargo de colocar ao mundo e aos próprios portugueses as vozes de suas especificidades identitárias, testemunhos de uma memória que não adormece. Sempre redimensionadas, as fronteiras entre a ficção e a realidade são características predominantes da literatura portuguesa. Então vejam, de fato, são muitos elementos importantes que vão passar a influenciar essa literatura contemporânea, né? A queda do salazarismo, né? O próprio fato de ter passado por uma ditadura e depois disso essa ditadura deixou de existir, né? Que foi o salazarismo. As guerras coloniais por independência, né, que aí finalizaram essas guerras, e o retorno desses portugueses que viviam nas colônias, retornando a Portugal e trazendo consigo, trazendo nas suas bagagens, as suas vivências, aquilo que eles viveram, visualizaram, aprenderam nas colônias. Não é? Tudo isso vai passar a influenciar culturalmente o povo de Portugal, e, por consequência, vai se espelhar na sua literatura. Então, vejam que são muitos elementos contemporâneos que vão se juntar ao fato ali de ainda buscar, em algum momento, recuperar aquela glória que um dia aconteceu no momento das navegações, não é? E da busca por se reafirmar como nação. Então, são esses elementos que a gente vai poder observar na literatura portuguesa da contemporaneidade, sem, claro, deixar de observar que eles vão comentar, vão se dedicar a abordar, sim, os temas da contemporaneidade no sentido de temas que afetam o mundo, ok? E aí, como escritores contemporâneos de Portugal, nós selecionamos 2 e vamos começar por José Saramago, que viveu entre 1922 e 2010, e é certamente, vamos dizer assim, da contemporaneidade, um dos narradores de ficção mais relevantes de Portugal, certo? José Saramago foi um escritor, poeta, contista, dramaturgo e jornalista português. É considerado a maior expressão da literatura portuguesa contemporânea. Foi o primeiro escritor em língua portuguesa e, até o presente momento, o único a receber o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1998, pelo romance que ele escreveu, que se chama Ensaio sobre a Cegueira. E é
a partir, né, é sobre esse romance que nós vamos fazer alguns comentários, certo? Então, não é o único que ele escreveu, inclusive ele foi autor de um outro romance que foi extremamente polêmico, que causou polêmicas, inclusive com a Igreja Católica, né? Ele escreveu um romance chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo, né? E aí houve muita polêmica em torno disso. O escritor sempre vivenciou polêmicas em torno da sua obra, mas ele é certamente essa expressão icônica, tanto é assim que ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura, o único em língua portuguesa até o presente momento, né? E sobre Ensaio sobre a Cegueira, que foi um livro lançado em 1995, é um romance que descreve a situação ocorrida em uma comunidade após o aparecimento de uma infecção com transmissão rápida que provoca cegueira nas pessoas. Progressivamente, a maior parte da população é contaminada e o governo toma medidas semelhantes à que observamos hoje. Quando a gente fala hoje, vamos entender recentemente, quando passamos pela pandemia de Covid, em que os governos buscaram tomar uma série de medidas para evitar o contágio, né, reduzir o contágio, é visto coisa semelhante aí nas ações do governo na obra Ensaio sobre a Cegueira. Detalhe, este livro é de 1995, é bem anterior à pandemia de Covid, correto? Mas é como se ele já estivesse ali desenhando algo que no futuro veio a acontecer. E no caso, né, desta contaminação aí, é isso que causa a cegueira. Mas é uma cegueira que é como se as pessoas enxergassem algo iluminado, algo como uma luz, né? É uma cegueira diferente. E aí essa cegueira pode ser interpretada de várias formas, né? Mas quais são, só para finalizar essa leitura, quais são, né, essas medidas que são tomadas no livro? Fechamento de fronteiras, confinamento, racionamento e tantas outras. E aí, para contextualizar também um pouco para que nós possamos entender um pouco mais sobre essa história do Ensaio sobre a Cegueira, nós vamos observar uma cena deste romance e nós transformamos em uma encenação para que vocês pudessem visualizar o que acontece. Notem que o paciente que vocês vão observar aí na nossa encenação, ele é um dos primeiros que estão apresentando os sintomas e por isso mesmo o médico não entende o que está acontecendo, ele não consegue observar, não consegue, na verdade, dar uma explicação para essa cegueira que esse paciente apresenta. E assim será de forma gradativa, mas digamos assim que este é um dos primeiros acometidos por este mal. Então acompanhem aí a nossa encenação. O médico perguntou-lhe: Nunca lhe tinha acontecido antes? Quero dizer, o mesmo de agora ou parecido? Nunca, senhor doutor. Eu nem sequer uso óculos. E diz-me que foi de repente? Sim, senhor doutor. Como uma luz que se apaga? Mais como uma luz que se acende. Nestes últimos dias, tinha sentido alguma diferença na vista? Não, senhor doutor. Há ou houve algum caso de cegueira na sua família? Dos parentes que conheci ou de quem eu ouvi falar, nenhum. Sofre de diabetes? Não, senhor doutor. De sífilis? Não, senhor doutor. De hipertensão arterial ou intracraniana? Da intracraniana não sei. Do mais sei que não sofro. Lá na empresa fazem-nos inspeções. Deu alguma pancada violenta na cabeça, hoje ou ontem? Não, nunca, senhor doutor. Quantos anos tem? 38. Bom, vamos lá observar esses olhos. O médico subiu e baixou o sistema binocular do seu lado. Fez girar parafusos de passo finíssimo e principiou o exame. Não encontrou nada na córnea, nada na esclerótica, nada na íris, nada na retina, nada no cristalino, nada na mácula lútea, nada no nervo óptico, nada em parte alguma. Afastou-se do aparelho, esfregou os olhos, depois recomeçou o exame desde o princípio, sem falar.
e quando outra vez terminou, tinha na cara uma expressão perplexa. Não lhe encontro qualquer lesão. Os seus olhos estão perfeitos. A mulher juntou as mãos num gesto de alegria e exclamou: Eu bem te tinha dito, tudo se ia se resolver. Sem lhe dar atenção, o cego perguntou: Se os meus olhos estão perfeitos, como dizem então porque estou cego? Por enquanto não lhe sei dizer. Vamos ter de fazer exames mais minuciosos, análises, ecografia, encefalograma. Acha que tem alguma coisa a ver com o cérebro? É uma possibilidade, mas não creio. No entanto, o senhor doutor diz que não encontra nada demais nos meus olhos. Assim é, não percebo. O que quero dizer é que se o senhor está de fato cego, a sua cegueira, neste momento, é inexplicável. Duvida que eu esteja cego? Que ideia! O problema está na raridade do caso. Pessoalmente, em toda a minha vida de médico, nunca me apareceu nada assim. E atrevo-me mesmo a dizer que em toda a história da oftalmologia. Acha que tenho cura? Em princípio, porque não lhe encontro lesões de qualquer tipo, nem malformações congênitas. A minha resposta deveria ser afirmativa. Mas pelos vistos, não é? Só por cautela. Só porque não quero dar-lhe esperanças que depois venham a mostrar-se sem fundamento. Compreendo. Pois é. Deverei seguir algum tratamento, tomar algum remédio? Por enquanto não lhe receitarei nada. Seria estar a receitar as cegas. Aí está uma expressão apropriada. O médico fez que não ouvira. Escreveu numa folha de receita os exames e análises que considerava necessários. Entregou o papel à mulher. Aqui tem, minha senhora. Volte cá com o seu marido quando tiver os resultados. Se, entretanto, houver alguma modificação no estado dele, telefone-me. A consulta, senhor doutor. Paga a empregada da recepção. Acompanhou-os à porta. Balbuciou uma frase de confiança do gênero: vamos a ver, é preciso não desesperar. E quando se encontrou de novo, só entrou no pequeno quarto de banho anexo e ficou a olhar-se no espelho durante um longo minuto. O que será isto? Nessa noite o cego sonhou que estava cego. Muito bem, então vejam que nesse primeiro momento, um dos primeiros pacientes demonstram aí que não há uma explicação física para aquela cegueira, porque os olhos estão perfeitos, não é? E isso vai se estender, né, ao longo do processo dessa contaminação. E há quem interprete essa questão da cegueira como uma questão contemporânea, como se as pessoas estivessem cegas de maneira metafórica, cegas pelo consumismo, cegas pela necessidade de ter coisas. Então, de fato, não é uma cegueira física, é uma cegueira metafórica. As pessoas não enxergam aquilo que efetivamente deveria ter valor. Fisicamente, seus olhos são perfeitos, mas as pessoas não enxergam as coisas que deveriam ver, que deveriam enxergar, os verdadeiros valores das coisas, da vida. Então, é nesse sentido que essa cegueira branca, como diz o nosso personagem, que disse que foi como uma luz que se acendia, tem a ver justamente com uma cegueira que não é exatamente física. É uma cegueira metafórica e que vai contaminando toda a sociedade, ou seja, essa forma de não enxergar as coisas e de não verificar e de não enxergar o verdadeiro valor que as coisas têm, vai se espalhando socialmente e eis aí o mal da sociedade contemporânea, assim de acordo com o ensaio sobre a cegueira. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês justamente agora para uma questão de estilo. Vocês acompanharam a encenação e viram cada personagem falando ali, dizendo as suas falas, o narrador proferindo ali a sua fala, mas não é assim, de maneira bonitinha, que, vamos dizer assim, que aparece a escrita de Saramago. Saramago tem um estilo muito único e muito próprio de escrever os seus textos. E eu vou mostrar para vocês agora na cartela como é que esse romance aparece no escrito tudo de fato, no livro. Acompanhem o seguinte.
O médico perguntou-lhe, nunca tinha acontecido antes, quero dizer, o mesmo de agora ou parecido? Nunca, senhor doutor. Eu nem sequer uso óculos. E diz-me que foi de repente? Sim, senhor doutor, como uma luz que se apaga, mas como uma luz que se acende. Nestes últimos dias tinha sentido alguma coisa diferente na vista? Não, senhor doutor. Notem que nesse trecho aqui eu tenho um parágrafo único no qual há a intervenção do narrador, há a fala do personagem cego, há a fala do personagem médico. Todas estão aí presentes, uma em sequência da outra, correto? E elas estão separadas por vírgula. E o que marca o início de uma ou outra é uma inicial maiúscula. É isso mesmo. É dessa forma que Saramago escrevia. E os seus parágrafos eram imensos, muito grandes. Ah, professora, então quer dizer que o Saramago não conhecia as regras de escrita e saía escrevendo uma coisa atrás da outra? Na verdade, esse era o estilo dele. Lembram-se da questão do estilo que era próprio e específico do Guimarães Rosa, não é? Da mesma forma, Saramago também possuía o seu estilo. E, na verdade, quando você transgride regras, e a literatura é um espaço que permite essa transgressão de padrões e de regras, você precisa conhecer profundamente as regras para poder transgredi-las. É sempre isso que nós dizemos, né? Então, as vírgulas separando uma fala da outra, a marcação com a inicial maiúscula, tudo isso é uma marcação que não é aleatória. Ele cria, então, o próprio sistema dele, o estilo próprio dele. E para que você compreenda na sua leitura, você precisa estar bastante atento, estar muito envolvido com a narrativa, com a história, para poder ir compreendendo tudo que se passa na história, né? E é justamente o nosso comentário na cartela, que vamos avançar. Utiliza-se de parágrafos extensos formados por períodos também longos, além de diálogos organizados de modo contínuo, com as falas dos interlocutores separadas por vírgulas, cujos inícios são identificados apenas por letra maiúscula, sem a utilização de ponto, de exclamação ou de interrogação. É você que contextualmente tem que entender se aquilo é uma pergunta ou uma exclamação. Esse estilo de Saramago pode levar a percepções equivocadas e reducionistas, que podem levar os leitores a pensar que se trata de uma escrita que não respeita regras. Mas, ao ler o texto atentamente, nota-se que Saramago escreve sob uma norma, uma gramática própria dele, tá, gente? Ainda que não seja a convencional, que pode ser, sim, compreendida. Então, ele cria o estilo próprio dele, a gramática dele, que é presente e entrecorta aí os seus escritos, e é o estilo do Saramago, correto? E aí, então, apresentamos um pouco sobre esse escritor que, nesse ensaio sobre a cegueira, se dedicou aí a abordar questões contemporâneas como a questão do consumismo, né, do não observar a vida e não dar valor e não enxergar as coisas com o devido valor, com o devido cuidado, né, através desse ensaio sobre a cegueira. E aí, falamos um pouco deste autor. Agora, vamos abordar uma outra escritora, porque eu falei que seriam dois nesta aula. A outra que nós escolhemos para esta aula é Lídia Jorge, nascida em 1946 e ainda em atividade. É uma escritora portuguesa, contemporânea, de renome internacional, cuja obra é bastante apreciada no Brasil, né? No Brasil, ela realmente encontra leitores aí que apreciam a sua obra. A sua obra traça um retrato da sociedade portuguesa ao debruçar-se sobre a história recente, a identidade, as contradições que a percorrem através de um olhar crítico e sensível sobre os deserdados do mundo contemporâneo. Então vejam que esta escritora, ela vai também se dedicar a esse Portugal contemporâneo, a história contemporânea e recente do seu país, e também as questões recentes, as temáticas que
atravessam a existência humana, independente de você estar em Portugal ou no Brasil. São próprias dos seres humanos. No caso, ela escreveu sim romances, mas ela também escreveu coletâneas de contos, e um dos seus livros de conto mais famosos se chama Marido e Outros Contos. Marido é, portanto, o nome de um dos contos, o principal, vamos dizer assim, deste livro. E nós, então, separamos um trecho deste conto para que vocês possam ter contato com ele, conhecer um pouco da obra dessa escritora. E acompanhem o seguinte, porque na leitura vocês vão ver que há muitos termos em latim, é isso mesmo. Esses termos em latim são uma oração. Isso, a oração da Ave Maria em latim. A personagem dessa história se chama Lúcia e ela está numa oração. E ao decorrer desta oração, ela vai narrando alguns aspectos do seu cotidiano e do cotidiano de seu marido. Eis aí o título do livro. Do conto. Então acompanhem um breve trecho, o trecho inicial deste conto, e percebam que interessante a forma dessa escritora costurar uma oração com um cotidiano dessa personagem Lúcia. Marido. Salve, Regina, Mater Misericordia, Vita, Dulcedo, Espes, imensa doçura. Salva e vem. Vem e abafa a vida, a roupa, a sala e o fogão. Abafa a espera com teu doce bafo. Ampara a vela, acende o fósforo, concentra o ar. Protege da aragem a chama da vela até ele vir. Abafa o som. Protege o som da ira dos inquilinos até ele tocar. Esconde-te, invisível. Acocora-te, Vita, advocata, Mãe Suprema, minha Regina, para que não me deslargues, não desesperes, não me desconfines. Por que esperas? Abre as asas e protege já, protege de seguida, protege contínuo, sem intervalo, sem desfalecimento. Protege desde hoje, desde ontem, desde as 2, desde as 10 da noite, desde as 5. Protege abaixo, protege alto, protege depois, protege hora, dentro de 2 minutos, daqui a 2 horas, protege à tarde, et nunca, et sempre, et amanhã, et seculorum, bem como agora e na hora da nossa morte. Amém. Protege-a bem, protege a ela e ao marido dela, protege o marido da porteira até às 7. A porteira é a Lúcia, ela é porteira de um condomínio, né? Então, e ao longo do conto, que não é muito extenso, nós vamos compreendendo que, na verdade, ela é uma mulher que passa por uma situação de violência doméstica e ela ora, na verdade, para sentir proteção e, ao mesmo tempo em que ela não quer que o marido retorne, ela ora para que ele retorne bem. Então, nessa história, a gente observa bem essa questão de muitas mulheres que passam por essa questão da violência psicológica, da violência emocional, e que, embora estejam em um relacionamento no qual elas são, né, ali agredidas, elas não conseguem se libertar. Então, neste conto, de fato, nós observamos uma questão contemporânea, né, aí essa situação de mulheres que passam por violência. Então, é realmente uma abordagem muito interessante sobre um tema tão delicado e que essa autora traz à tona por meio deste conto. E, no caso, vemos aí que a protagonista é uma mulher. É uma característica das obras de Lydia Jorge que as suas personagens sejam mulheres, as personagens centrais das suas obras. E sobre isso, em uma entrevista, ela foi questionada se isso era uma condicionante, se todos os seus livros, suas histórias, teriam mulheres como personagens principais. Vejam aí como é que ela responde, olhem só. A pergunta foi: todas as obras destacam a mulher. Qual é o tipo de mulher que lhe agrada trabalhar e que defende nas suas obras? Então ela respondeu: a pergunta resulta muito difícil porque eu não parto do princípio de que vou defender um certo tipo de mulher. Exatamente porque a minha perspectiva não é militante. Nem a condição feminina ocupa um lugar determinante na escolha da narrativa. A condição das mulheres surge integrada na condição humana. Para responder à questão, preciso de pensar nos meus livros como se fossem objetos exteriores.
fazendo um balanço. Então, eu talvez possa dizer que procuro e defendo, sobretudo, as mulheres que têm sabedoria. E como? Através de um ponto de vista privilegiado. Gosto que sejam elas a olharem o mundo, a determinarem a narração, a criarem os juízos de valor sobre as outras figuras. Então vejam que, no caso de Lídia Jorge, ela sim vai ter as mulheres como centralidade nas suas narrativas, mas isso não é uma questão condicionante, né? Ela aborda a questão do feminino, mas aborda sobretudo o ser humano. E ela deixa que essas personagens ganhem aí os seus espaços e tragam as suas histórias. Obviamente, ela se baseia naquilo que ela observa, na condição humana para conduzi-las. Mas é, de fato, algo muito interessante, né? Esta escritora que vai ter aí as mulheres como personagens marcantes na sua obra. Há quem faça um paralelo entre as narrativas de Lídia Jorge e as de Clarice Lispector, mas são, de fato, escritoras com estilos bastante distintos e que escreveram em momentos diferentes também, mas que nós quisemos também apresentar para os nossos estudantes da EJA. E assim, então, nós vamos encerrando esta aula em que as tendências contemporâneas vieram de Portugal, abordamos Saramago e Lídia Jorge e encerramos esta aula por aqui.